Deus seja louvado por nossa equipe de adoração. Vou convidá-los a mergulhar na vida de um homem que, pelo que estava olhando em volta, começou a se deprimir, se afastar de Deus, mas conseguiu perceber que não havia saída a não ser se voltar para Deus. Asaf, um dos músicos do templo do Senhor, no Salmo 73, ele entra em uma cilada. A história de hoje reside no Salmo inteiro, Salmo 73. O versículo que me chama a atenção é o versículo 2, e usaremos para iniciar nossa reflexão. Salmo 73, de 1 a 3, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Oremos mais uma vez. Senhor, que a sua misericórdia esteja conosco, que consigamos perceber sua presença e ouvir a tua voz. Fala conosco, pois precisamos da sua voz e da sua orientação. Te clamamos, e te clamamos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Os irmãos verão nos versículos seguintes, do 6 ao 12, que ele lista uma série de motivos pelos quais ele tinha inveja dos que estavam vivendo longe do Senhor. O cenário aqui é: ele parou de olhar para Deus e começou a olhar em volta. Aquele cântico, não olhe as circunstâncias, olhe para o teu amor. Asaf parou de olhar para o amor de Deus e começou a olhar para os que estavam se dando bem. Mas poderia ter sido qualquer coisa. O fato é que ele desviou o olhar de Deus. Quando desviamos o olhar de Deus, há uma facilidade em olhar para a desgraça. Irmãos, percebam os pessimistas. Quase nunca têm uma palavra de Deus. Sempre estão prontos para dizer qual é a próxima desgraça que provavelmente acontecerá. Quando paramos de olhar para a misericórdia de Deus, para a piedade de Deus, para o amor de Deus, há uma facilidade em ver outras coisas. Quando você ama alguém e essa pessoa te apresenta algo, você sempre se esforçará para ver o melhor daquilo. Desde um menino com um rabisco, um desenho, uma esposa que não está no seu melhor dia, um marido que não está no seu melhor dia, o almoço que não deu muito certo, ou coisas quaisquer. Quando você ama, você procura pontuar, olhar para aquilo que deu certo. Não, fulano é ruim, fulano tem problemas, mas é uma pessoa dedicada, é uma pessoa fiel. A pessoa que ama está sempre procurando olhar para aquilo que funcionou. A pessoa que não ama, até aquilo que funciona é desprezado, é invisível aos olhos do que está com angústia no coração. Há dias em que você encontra uma pessoa e fala bom dia, ela pergunta por quê? O que tem de bom nesse dia? É uma espécie de TPM espiritual. Parece que nada vai funcionar. E nós precisamos nos
a qual tomar cuidado, resguardar, proteger desse veneno na nossa alma. Quando desviamos o olhar de Deus, aquilo que não é de Deus chama atenção. Irmãos, pendure um lençol limpo em algum lugar, faça um pontinho vermelho, preto, que você conseguirá olhar apenas aquele pontinho, aquela sujeira. Não é assim? O pastor está bem vestido, gravata, sapato lustrado, arrumadinho, aí a gola fica uma beiradinha solta, ninguém presta atenção no vestuário do pastor, só na gola que saiu fora, na gravata que saiu do lugar. Nós temos a natureza de observar o que deu errado. Asaf tinha muitos motivos para glorificar a Deus. Parece que ele parou de olhar para os motivos que mostrava Deus abençoando a vida dele, do reino, e começou a olhar os problemas na vida do outro. Foi ainda pior, porque ele começou a ter inveja dos ímpios, dos que faziam coisas erradas, e ainda assim se davam bem. E ele começou a olhar para as pessoas que faziam as coisas certas e se davam mal. Meu irmão e minha irmã, em dias de luta, aprendemos muito. Mas há uma coisa que precisamos aprender e utilizar por toda a nossa vida, que é como fazer do limão uma limonada. O limão você tem duas alternativas. Ou usar o suco do limão, colocar água, colocar adoçante e gelo e fazer um refresco muito legal. Ou morder o limão e chupar com casca e tudo. Há pessoas que quando encontram limão nem descasca, nem parte ao meio, morde, porque aí fica mais azedo, porque o sumo do limão, as bactérias na casca suja, vão tudo para a pessoa. Tem gente que parece que prefere chupar o limão do que fazer a limonada. Você tem a alternativa. Não quer dizer que aquilo não é um limão, não quer dizer que aquilo não seja um problema. É um problema. Mas diante daquele problema, você precisa escolher uma de duas alternativas: chupar o limão e azedar seu humor, ou fazer dele uma limonada. O que Asaf fez, ele viu o limão e ao invés de fazer dele uma limonada, ele começou a chupar o limão, e aí foi se angustiando cada vez mais. Eu tenho usado limão, pelo menos 3 ou 4 limões, todos os dias. Eu não gosto de água. Então eu parto o limão ao meio, pego uma vasilha grande, espremo, ponho um pouquinho de adoçante, coloco água e bebo muita água. O limão deixa de ser algo que me faz fazer caretas e começa a ser algo que me abençoa, que limpa meus rins, que mata a minha sede e que me agrada. Aí você fala: não, pastor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou transformar um momento ruim em algo saboroso? Um atleta, quando machuca o seu corpo, sente prazer nisso, porque ele força. O seu suor, seu cansaço, o seu desgaste traz prazer a ele. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, aprender a parar de olhar para a desgraça alheia. Nesses tempos, temos muitos motivos para olhar para a desgraça alheia. Até porque não tem na televisão alguma coisa que não seja desgraça alheia. 24 horas por dia, desgraça alheia. Nossa vida não é um limão. Mas quando você chupa um limão de manhã
10 horas da manhã, outro. Na hora do almoço, mais um. Você vai aumentando a acidez dentro de você e sua cara vai ficando azeda. É preciso tomar cuidado com as informações que chegam até nós. Se você falar, eu conheço Deus, mas passou a vida colecionando limões na sua vida, alguma coisa está errada. Um crente não pode viver fazendo careta. Não quer dizer que tem que sair celebrando a desgraça. Ih, morreu mais 50. Ô, glória. Não, óbvio que não. Mas saber se posicionar emocionalmente na situação. Meu irmão, quando você faz uma limonada, você tem que acreditar, confiar, que se pegar aquele suco azedo, diluir numa quantidade de água relativamente grande, adoçar, você tem que acreditar que isso funciona. Ontem a tia da Lídia falou, a Iraci, mãe da Lídia, ficou doente porque ela tomava um remédio e o remédio não fazia efeito na hora. Ela colocava do lado e dizia, não vai funcionar não. Voltava para o médico e dizia, não funcionou não, quero outro. Então tem um monte de remédios onde ela iniciou e parou. Às vezes fazemos isso, a situação fica difícil para nós e a gente abandona o tratamento. Quem tem tuberculose tem que fazer um tratamento por 6 meses. Quem tem hanseníase, igualmente. Não adianta usar 4 meses, 3 meses, 5 meses, tem que fazer todo o tratamento. E se paralisar, tem que começar de novo. Nossa vida é uma continuidade, nós não podemos parar no meio do caminho. Você não pode ser crente na hora que está tudo bem. Na hora que alguém fez uma limonada para você, porque isso acontece muito. Não é verdade? Não é verdade que nós temos pessoas que fazem limonada para nós? A gente leva uma notícia ruim para ela e ela pega aquilo e de alguma forma encontra um aspecto positivo daquilo. Mas não podemos depender de encontrar alguém disposta a pegar o nosso limão e fazer uma limonada. Nós precisamos ter a iniciativa de espremer o limão, acrescentar água, acrescentar o adoçante, o gelo, e então beber. Você não terá uma babá todo o tempo. Então cuide da sua saúde espiritual. Quando você pega o suco do limão e dilui, eu começo a tentar entender, meus irmãos, que nós pegamos o nosso problema. Asaf não fez isso. Ele viu o limão, a desgraça, o mal, e deixou que aquilo azedasse. Ele usa essa expressão, tipo, meu coração se azedou. Nós precisamos aprender a diluir o ruim com o bom. O que você faz quando você faz um arroz com pouco sal? Você pega um pouquinho de água, põe o sal e coloca e aumenta. Quando você fez um arroz com muito sal, o que você faz? Coloca batata? Eu faço outra panela de arroz sem sal e misturo os dois. Quando você dilui, você não come menos sal, você come menos sal naquela porção. Eu estou usando 4 limões por dia, mas eu não estou espremendo o caldo dos 4 limões e bebendo de uma vez só. Eu estou diluindo em 900 ml de água cada metade daquele limão. Então, se você pega o seu problema e quer digeri-lo grosso,
Você não vai conseguir. Mas se você pegar o seu problema e diluir entre as coisas boas que Deus tem dado para você, ficará mais suportável. É só desgraça na sua vida? É só quarentena? Ou você tem um lugar para ficar em quarentena? Você tem uma cama, uma casa, um portão para fechar? Você tem uma geladeira para ir buscar água ou alguma coisa para comer na sua quarentena? Se você olhar, só tem quarentena para ficar, é suco de limão puro. É o que a Zaf fez. Olhou a coisa ruim e só viu aquilo. Mas se você diluir aquilo, você perceberá que não é só aquilo de ruim na sua vida. Eu estou doente, eu estou muito magro, eu estou muito gordo, eu estou muito alto, eu estou muito baixo, eu estou muito louro, eu estou muito... Não importa. Se você pegar o ruim e querer morder, é chupar um limão. Dilua, acrescente as misericórdias de Deus sobre a sua vida. Há vários textos na palavra que diz: nos lembramos da sua bondade. Deus nos deu vitória, irmãos. Faça chuva ou faça sol, com crise ou sem crise, com perseguição ou sem perseguição, com dinheiro ou sem dinheiro, com templo cheio ou com templo vazio, eu estou no 12º ano de ministério. Se eu olhar o momento ruim, aquele limão é muito azedo. Mas se eu diluir isso nos 12 anos de misericórdia, ou nos 25 anos de ministério pastoral, ou nos 51 de vida, eu percebo que eu estou um momento ruim num montão de momentos abençoados. Quantos milagres já presenciei, quanto objeto de misericórdia fui da parte de Deus. Então, se você olhar apenas o ruim, é a reação errada diante do problema. Isso é chupar limão. Nós precisamos reagir da forma certa. Eu nunca me esqueço de uma novela da Globo, ou uma minissérie, eu não lembro, tem uns 10 ou 15 anos isso, onde um casal, a novela toda, o casal foi feliz. Um casal de velhinhos, tinham 50 e tantos anos de casado. Aí no último capítulo, o velhinho revela que há 35 anos atrás, ou não sei quanto tempo, ele havia sido infiel à sua mulher. E a única história bonita que havia tido naquela novela, ruim, desaba. Aí eu fiquei raciocinando o quanto um momento destrói uma história inteira. E não destruiu a história 35 anos para frente, não, destruiu 35 anos para trás. Tudo de bom, e de maravilhoso, e de gentil, e de amoroso, em 35 anos, foi destruído pela lembrança de que algo errado aconteceu. Nós temos essa facilidade, precisamos corrigir isso em nós. Nós não podemos olhar para a vida, para Deus, para a igreja, olhando o ponto ruim. E isso é uma tendência nossa. Vigie, cuidado. Há mais coisas além do limão. E se for inevitável ingerir o azedume desta vida, faça-o diluído nas lembranças boas, nas outras coisas que você faz. Essa semana você vai pagar suas contas, né? Ou não? Mas essa semana você tem que pagar suas contas, melhor dizendo. E o seu sofrimento diante da fatura é o único momento do seu dia. Um dia tem 24 horas.
O momento de pagar a fatura, 30 segundos. Aqueles 30 segundos, suco de limão puro, azeda o seu dia todo, não é assim? Não é assim que você faz em casa? Sua noite é mal dormida, ou aconteceu algo de manhã, o dia inteiro é estragado. Você tem que pagar uma conta no final do dia, você já passa o dia todo sofrendo por ele. Eu sou um otimista crônico. Há momentos em que parece que o suco de limão ou a bile aumenta muito. A bile é aquele suco gástrico, né? Parece que aumenta a dosagem, fica um pouco mais difícil. Mas não existe só isso na vida. Não é só conta para pagar, não é só doença, não é só problema, não é só briga, não é só infelicidade, não é só o que deu errado. Temos um dia inteiro, uma semana inteira. Irmãos, alguém aqui perdeu um amigo, um parente para o coronavírus? Alguém aqui conhece alguém que já foi infectado com o coronavírus? Quem? Ah, é? Uma notícia. É a primeira vez que eu ouço alguém do meu relacionamento dizer que conhece alguém que morreu. Que conhece. Isso é uma notícia trágica. Precisam de oração, de misericórdia. Mas eu pergunto, essa é uma notícia. E o restante das notícias de que não tem? Não estou dizendo que isso é para vigiarmos na clausura, diminuirmos o isolamento. Não, não é isso. Na verdade, estamos tendo poucas mortes por causa do isolamento, menos contaminação, enquanto os hospitais se preparam. Estou dizendo é só a notícia ruim? Não. Tem uma notícia ruim e um monte de não notícias ruins. Então, meus irmãos, é diluir a notícia ruim com as notícias boas, com o que deu certo ou com o que não deu errado. Precisamos fazer isso, meus irmãos. A Bíblia, ela nos alimenta. A pessoa que se afasta da Bíblia, que se afasta da oração, diminui seu sistema imunológico espiritual. E enfraquecido, o vírus do diabo te destrói. Meus irmãos, é histórico. As pessoas que começam a faltar à igreja, as pessoas que começam a não ler a palavra, as pessoas que começam a ser infiéis ao Senhor, é só uma questão de tempo. Vão enfraquecendo, começam a ver só coisa errada na igreja, se afastam da igreja e depois se envereda pelo caminho errado. Esta é a única história que eu tenho para contar de quem se afastou. Quem se afasta do Senhor, quem se afasta da igreja, tem sempre essa informação. Ou é um problema com o pastor, ou é um problema com o irmão, ou é um problema. Desculpa! Não está lá na Bíblia, não está orando, não está indo para a igreja, não está entregando dízimo, não está entregando oferta, não está evangelizando, não está fazendo nada. Aí começa a ver o limão na vida de todo mundo. Procura uma pessoa envolvida, procura uma pessoa fiel, procura uma pessoa que ama o reino. Veja se essa pessoa está vendo só notícia ruim. Não quer dizer que não exista notícia ruim, não quer dizer que não exista falha, existem. O limão está ali, mas não é apenas ele. Sua mulher é apenas problema, seu marido é apenas problemas, seu filho, sua mãe, seu pai, é só problema. Seu carro que fica dando defeito, é só problema. E o outro que não tem nem carro? Ah, mas eu tenho que andar de bicicleta. E o outro que não tem bicicleta. Se você diluir o que deu errado, ou que você não está satisfeito no restante da misericórdia, você estará fazendo do limão
uma limonada. Asaf não fez isso. E ele meio que se perdeu. A leitura da Bíblia e a oração movimenta nosso interior de tal forma que a gente muda nosso posicionamento. Quem lê a Bíblia e ora, vê a vida de forma diferente. Talvez por causa do conhecimento. Já desse eu fui no posto de saúde, na clínica da família, na verdade, oferecer a nossa igreja para vacinação. Já fizemos isso algumas vezes, né? Aí a menina, a gerente do posto veio, me atendeu, e eu do lado de fora, né, porque eu não podia entrar, estava tendo vacinação. Ela pegou meu telefone e falou: pastor, agradecemos muito, mas não tem vacina nem para nós. Quando chegar a vacina e for suficiente para o posto, para a clínica, eu ligo para o senhor. Tinha uma senhora do lado de uma outra igreja e falou: pastor, que maravilha, os batistas são tão estudiosos. Aí começou a elogiar os batistas. Meu pastor não estuda muita Bíblia. Ele é muito bom de oração, minha igreja é boa de oração, de intercessão, mas de Bíblia, a turma não gosta muito de estudar. Eu falei: irmão, é verdade, os batistas gostam de estudar. Batista é só defeito? Não. Batista gosta de estudar a Bíblia. Quem estuda a Bíblia encontra posicionamento. E isso é importante. Quem estuda a Bíblia e ora, existe um lance sobrenatural que fortalece a fé. E aí não tem como explicar. Quando você fica distante da sua mulher ou do seu marido, muito tempo, o que acontece com isso? Você sente mais saudade ou você sente menos falta? Para que ninguém precise passar pelo constrangimento de responder, você sente menos falta. Convivência aumenta o prazer. Essa é a sobrenaturalidade da Bíblia, da oração, do relacionamento com Deus. Convivência aumenta o prazer de estar junto. Cuidado, não fique anêmico espiritual. Não pare de sentir falta de Deus. Quando você não convive com o seu marido, ou não convive com a sua mulher, um período muito longo, o que acontece? Ou com o seu filho, com a sua filha, aparece uma alternativa, não é? Não tem sempre alguém querendo dar carinho, dar atenção para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho? Não tem sempre uma vagabunda olhando para o seu marido? Ou um ordinário olhando para a sua esposa? Um traficante olhando para o seu filho? Não tem sempre isso? Não tem sempre uma doença olhando para o seu avô, para a sua avó? Para o seu pai, para a sua mãe? Quando você para de dar atenção, tem alguém que vai se aproximar. Se você parar de dar atenção para Deus, o diabo vai se aproximar de você. No caso de Asaf, foi por meio da inveja. No seu caso pode ser qualquer coisa, no meu caso pode ser qualquer coisa. Se pararmos de convivermos com Deus, o diabo vai mandar aquilo que está me fazendo falta. É dinheiro? Manda alguém com dinheiro. É prazer? Ele vai mandar alguém para dar prazer. É atenção? Ele vai mandar alguém para dar atenção. Se você parar de se relacionar com Deus, o diabo vai enviar um emissário dele. Então quer saber se o diabo está perto de você? Verifique se você está perto de Deus. Se você estiver em comunhão com Deus, não quer dizer que o diabo não vai se aproximar de você. Ele vai, porque ele nunca desiste. Mas você vai percebê-lo com mais facilidade. Algum tempo atrás saiu uma jovem da igreja dizendo que estava incomodada com a postura da igreja. Saiu e se enveredou no caminho do pecado. Aí eu olho assim, porque hoje todo mundo quer contar o que faz, né? Pelo Facebook, pelos status, pelo Instagram, pelo tudo quanto há. Eu fico olhando e falo assim: olha, é o pecado da igreja que afastou a menina da igreja?
A pessoa se afasta de Deus, e ao se afastar de Deus, o diabo se aproxima. E tudo, no caso do Asaf, ele invejava o que os outros tinham. Inveja dos soberbos, inveja da saúde, inveja da vida tranquila, inveja da ausência de tribulação, inveja das pessoas violentas, ou da violência das pessoas, inveja da glutonaria, das fantasias pecaminosas, da malícia, da arrogância, de ser linguarudo, inveja do dinheiro e do sucesso, versículos do 6 ao 12, do 3 ao 12. Asaf relaciona com a Deus tudo que ele tinha inveja. Quando nos distanciamos de Deus, o que o outro faz é melhor. Quando você se distancia da sua mulher, do seu marido, do seu filho, do seu pai, do seu pastor, da sua igreja, de quem você precisa caminhar junto, tudo será melhor. Tudo será uma opção melhor. Então vigia. Se afastar de Deus, invejar as coisas que os ímpios fazem, trarão destruição para a sua vida. Então a gente precisa tomar cuidado, meus irmãos, porque o mundo jaz no maligno, e invejarmos aquilo que o diabo oferece é quando você percebe que está longe de Deus. O versículo 17, eu termino com ele, apesar do capítulo todo contar o cenário, diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Versículo 16 tinha falado assim: quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Aí ele diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Asaf curou a sua doença no santuário do Senhor. Eu sou a favor da quarentena, tenho executado a quarentena, tenho usado máscara quando é preciso, tenho lavado as mãos, o carro, a cadeira, a poltrona, as maçanetas do meu carro, da minha casa, o sapato. Tenho orientado a ser feito isso na igreja, mas eu tenho que sair. Estou levando toda hora alguém para o hospital, alguém para o mercado, alguém para algum lugar. Eu não tenho como. Na verdade, irmãos, eu tenho trabalhado mais nesse período da quarentena do que antes. Ligou um colega lá, e aí, está tranquilo em casa? Eu falei: rapaz, não estou não. Um monte de colega aproveitou para tirar férias nesse período. Apesar de concordar com toda a quarentena, com a clausura, com a necessidade de tudo isso, eu não tenho conseguido, eu não tenho podido. Eu não sou um profissional da saúde, mas sou um profissional da saúde espiritual, talvez, pode colocar dessa forma. Aí, eu preciso sair. E quando eu saio, eu encontro as ruas lotadas, os mercados lotados, as padarias. Eu estou parando de comprar pão, eu estou comprando pão numa padaria pequenininha, onde a fila é menor. Porque a aglomeração é absoluta aí fora. Aí eu estou vendo o povo não se cuidando por lá de fora. Eu paro no mercado, tenho que abrir a cancela, pego um papelzinho do carro, e o papelzinho, aperto lá o botãozinho para a cancela abrir. Os cuidados precisam ser. Aí termina, lava a mão de novo. Estou dizendo isso para dizer o seguinte: hoje o tempo, todos estão afastados um do outro. Aqui dentro é muito mais seguro do que qualquer outro lugar aí do lado de fora. O microfone é só meu e o outro está ali. Estou dizendo que se você tomar todo. Agora, ontem, a entrevista com o menino lá do Ministério da Saúde, pegaram ele correndo com a esposa de madrugadinha. Eu falei: eu corro mesmo, há 30 anos eu corro. Não cumprimentei ninguém, não conversei com ninguém, corri com a minha esposa, que eu vou para casa e durmo na mesma cama que ela. Nós temos que tomar cuidado com puxar fila. Eu estou vendo os policiais indo para a praia e mandando sair. Uma pessoa sozinha no mar vai criar risco para alguém? Claro que não.
Mas quando você tem uma pessoa, o que acontece com a outra? Que aí também. Por isso tem que proibir. Aí diminuíram os ônibus e superlotou. Diminuiu o horário dos bancos. Você foi no banco essa semana? Você viu que belezura que estava? Eu tive que ir. 3 velhos em casa. Eu com um monte de cartão, um monte de senha. Para fazer os pagamentos deles. Estou querendo dizer que Asaf conseguiu se reestruturar, entender, quando ele foi para o santuário. Nós que podemos, que não somos do grupo de risco, que não somos idosos, só tem novinho aqui, que estamos tendo que sair para a rua, por outros motivos, estamos no santuário, e a chance de encontrarmos paz interior é maior do que os que estão nos assistindo. Mas eles são obrigados a estarem em casa, porque são idosos, porque estão do grupo de risco, porque não podem se expor, fica em casa. Mas os que podem e estão tomando os cuidados, estão no santuário. Nós vamos terminar orando por eles que não estão aqui. Eu vou pedir para a Luciana depois colocar a foto dos irmãos que não podem estar na igreja, e não podem mesmo, não, porque temos que cuidar deles. Nós podemos estar no santuário espaçados, sem aglomeração, sem muvuca, sem contaminação, sem esbarrar no outro, sem cumprimentar. No santuário encontra-se, o Nino já orava, o vigor de Deus. Asaf encontrou, entendeu quando foi para a igreja. Quando ele foi para a igreja, não para criticar, não para achar defeito, mas quando ele foi para a igreja, Deus falou com ele. Olha, meu irmão, presta muita atenção nesse negócio. É quando se busca a Deus. Os irmãos de casa estão buscando a Deus de casa, e vão encontrar os que buscarem. Mas sabe quantos irmãos estão ouvindo o sermão? Sabe quantos irmãos estão dedicando esse período para ouvir a palavra de Deus? Todo mundo recebe a mensagem. Vocês estão aqui e estão ouvindo. Mas dos que receberam a mensagem, muitos sequer abrem. Escuta tudo, passa o dia inteiro ouvindo tudo que é postado na internet. Dia inteiro encaminhando tudo, mas não tira um momento para ouvir Deus. Ouve tudo quanto é pastor, mas não para ouvir o seu pastor. Vocês estão entendendo? Ou seja, aí a pessoa enfraquece e fala: ah, minha igreja tem problema. Passa a vida inteira se alimentando de tudo quanto há, menos de Deus, menos do santuário, menos da palavra amorosa, carinhosa do seu pastor. Ouve tudo quanto é mensagem diferente. Meus irmãos, eu tenho que assistir, eu tenho que saber o que os colegas estão falando, e tem hora que me dá vontade de vomitar, porque eu estou ouvindo de tudo, desde gente estendendo a mão e curando todos os vírus do mundo inteiro. Eu estou ouvindo cada coisa absurda. Então a gente precisa encontrar Deus de verdade. Você não tem sua igreja? Você não tem seu pastor? Não é lá que busca ajuda? Eu virei para a Lídia ontem e falei: meu sogro e minha sogra não estão indo para a igreja, eles enviam um dízimo para a igreja lá. Aí eu falei: Lídia, há quanto tempo eles não vão na igreja? Tem anos. Eu falei: por que não entrega dízimo na nossa igreja? Aí eu brinquei com ela: vou mandar os dois chamar o pastor, que eles não sabem nem quem é, e mandar ele lá. Estava brincando, é claro. Mas o fato é que tem ovelhas deste rebanho, seguindo tudo quanto é orientação de tudo quanto é pastor
pastor do mundo afora, até pastor norte-americano, tudo. E tem pastores de outras igrejas, ovelhas de outras igrejas, seguindo a orientação deste pastor. Está errado. Está errado. Asaf foi para a igreja dele, foi ouvir Deus no lugar onde ele estava. E parar com essa palhaçada, porque dá uma espécie de diarreia mental. Cada pastor acredita numa coisa diferente. A Bíblia é a mesma, Deus é o mesmo, mas a mensagem não é não. Então, nesse período de clausura, tem que tomar cuidado, porque você vai ligar a internet. A internet é pior do que a televisão, porque na televisão a gente tem o R.S. Soares, de Macedo, o Valdomiro, né? Ou seja, você tem ali meia dúzia de pastor. Mas se você liga a internet, tem 300 mil pastores, cada um pregando aquilo que entende ser certo, mas que não tem nada a ver com aquilo que você tem aprendido. Aí você chega lá e vê um pastor curando, e chega para a igreja. Eu dei uma pernada no membro da nossa igreja uma vez, que chegou e queria que eu curasse um doente, mas o pastor de lá ora, eu falei, então vai lá! Está fazendo o que aqui? É porque o outro tem poder para curar o doente. Aí a pessoa vê, fica doente, eu conheço alguém doente, o que eu chego lá? Fica aborrecido comigo, porque Deus não me mandou curar. Por que não vai para outra igreja então? Sabe por que não vai? Porque aquela cura está sendo reprisada 30 mil vezes, porque isso não acontece toda hora. Já dizia o menino o pastor no vídeo aí, por que não está curando o vírus para ir afora? Cadê os milagres? Mas quando você fica assistindo tudo quanto é pastor, você volta para a sua e começa a querer que o seu seja o que todos têm de melhor. É assim? Então chega em casa, eu quero a minha mulher com a boca da Angelina Jolie, com o corpo de uma outra mulher, a inteligência de uma outra, o cabelo de uma outra, e assim por diante. Aquele Frankenstein da beleza. Topa? É assim que funciona? Não, irmãos. Não. Você é membro de uma igreja com todas as qualidades e defeitos. Você é casado com alguém com todas as qualidades e defeitos. Você não pode pegar o melhor de cada um e querer que o seu seja igual ao melhor de cada um. Porque não existe nem a mulher, nem o pastor, nem a igreja, que é a somatória do melhor de cada um. Coloca seus pés no chão, firma sua fé na palavra do Senhor, que você vai acabar com essa palhaçada. Você vai olhar para a vida com os pés no chão. É o marido que eu tenho, é a saúde que eu tenho, é a idade que eu tenho, é o corpo que eu tenho, é a fé que eu tenho, é a igreja que eu tenho, é o pastor que eu tenho. E você então vai fazer de um limão uma limonada. Vai parar de olhar para os outros. A soma dos pastores tem causado mais desgraça do que o próprio Satanás. Presta atenção nessa frase. Não estou dizendo que os pastores causam desgraça, mas a tentativa de juntar todos num pacote só está enlouquecendo as pessoas. Porque nem Deus é tão poderoso quanto a soma de todos os pastores na cabeça daquela pessoa. Porque é uma mistura, é a perfeição. E isso é a demonstração da nossa imperfeição, de querermos só o lado bom das coisas. Somos um todo e vamos viver como um todo. Vamos buscar a Deus no conjunto. Não deixe a casa do Senhor, não deixe a celebração, não deixe seu Deus, seu povo, nem por alguém melhor. Porque no momento em que você conhecer essa pessoa que é melhor, você vai descobrir que ela também tem defeitos. A igreja, a
pessoa. Deixa Deus te guiar no caminho correto. Deixa Deus conduzir você. Termino reproduzindo uma frase que eu ouvi ontem numa entrevista de um neurocirurgião na CBN. Eu achei muito interessante. Ele dizia o seguinte: inteligência emocional é a habilidade de lidar com frustrações. Mais do que inteligência emocional, é necessária inteligência intrapessoal. Aí ele citou: quando a gente deixa de comer um chocolate e sabe que vai ficar mais magro, mais bonito, mais saudável, você se escora, se segura naquela informação. Então a frustração de não comer o chocolate é compensada o prazer de ficar mais magro, mais saudável ou mais alguma coisa. No caso do coronavírus, você não tem compensação nenhuma, só defeito. Você não vai ficar mais bonito, mais magro, você não vai ficar mais saudável porque está em casa, mais rico, mais qualquer coisa. A única coisa que você pode conseguir de melhor, a mais, é comunhão com Deus, usando o limão que a vida está te dando, a tragédia que estamos enfrentando, a guerra que estamos enfrentando, para se aproximar de Deus, ouvindo a palavra dele e o buscando em oração. É a única coisa que a gente vai tirar de proveito. Nós não temos uma compensação, então vamos aproveitar, vamos transformar a nossa quarentena numa boa limonada. Vamos fazer alguma coisa de útil, de produtivo, física e espiritualmente. Deus há de ter misericórdia de nós, e nós sairemos mais fortes, sairemos mais resolutos, firmes desta crise. Não transfira para o outro a responsabilidade de mudar a sua vida. Sua vida será mudada quando você fizer o que Asaf fez: buscar a presença do Senhor. Foi para a igreja, buscou o Senhor no santuário e falou: Senhor, sou eu que estou errado, sou eu que estou olhando demais porque não deveria. Eu deveria olhar para o Senhor. E quando começamos a olhar para o Senhor, nosso Deus, mesmo que o problema não desapareça, mas ele é diluído nas outras manifestações da misericórdia e da bondade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Você vai voltar para casa e vai encontrar sua família, seu almoço, e vai refletir sobre o que você precisa fazer. Senhor Deus, vivemos dias difíceis, mas uma semana se passou, lutas estão sendo acumuladas. Permita que o teu povo, ó Deus, permaneça de pé, se prostrando apenas diante do Senhor e da tua glória, para te buscar. Que nossos problemas sejam enfrentados como pessoas maduras espiritualmente. Conceda-nos, ó Deus, a graça de vivermos em sua presença. Pedimos, imploramos, na verdade, leva-nos em paz e protegidos para casa. Guarda os nossos, livra-nos, ó Deus, da desgraça, abrevia este tempo horroroso e faça-nos sair dele melhor do que estávamos quando iniciamos essa quarentena. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que oramos. Amém e amém. Deus abençoe o seu retorno para casa. Deus abençoe nossos irmãos em casa. Continue tomando todos os cuidados. Ore. Nossos irmãos que não estão podendo vir são objeto da sua oração. Siga orando por eles. Hoje à noite, 19 horas, estaremos retomando nossa adoração. Talvez no domingo que vem já façamos ao vivo. Tá bom? Deus abençoe, que Deus o guarde, que Deus o dê um almoço abençoado, maravilhoso.